Eliminação do medo. Conforme venho repetindo, nosso objetivo é a salvação da humanidade, o que, em poucas palavras, significa eliminar da sociedade toda espécie de medo. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. Dentre os três, o principal, indiscutivelmente, é o medo da doença. Nada é mais ameaçador para o ser humano. Certamente, ninguém conseguirá estar livre dessa apreensão enquanto estiver vivo. O segundo medo é a pobreza, que evidentemente é motivada pela própria doença. E a realidade nos mostra que, por mais que a cultura se desenvolva, o medo da doença, ao invés de diminuir, tende a aumentar. Diferentemente do passado, as pessoas de hoje têm muito medo dos micróbios, considerando os causadores das doenças. Em vista disso, medidas consideradas adequadas estão sendo tomadas, tais como exame de saúde, vacinação, radiografia, entre outras. Todos os estabelecimentos criados para prevenir as doenças, ou seja, postos de saúde, sanatórios, hospitais públicos e particulares, etc., dispõem de muitas instalações. As imensas despesas e a mão de obra necessárias são incalculáveis, e o ônus imposto à população não é nada pequeno. Em seguida, falaremos do medo da pobreza. Sua maior causa, conforme me referi, é a doença. A vultosa quantia empregada no tratamento de uma doença e o prejuízo gerado pela impossibilidade de trabalhar acarretam as maiores dificuldades econômicas para os familiares. E tal situação piora quando o enfermo é o chefe da família e vem a falecer. Isso certamente constitui uma das causas do significativo aumento da criminalidade após a guerra. Naturalmente, esse fato não deixa de ser uma consequência da guerra, cujos danos são passageiros. No entanto, a doença assume maior gravidade porque os malefícios que ela causa são permanentes. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. Isto porque, devido aos graves atritos entre os Estados Unidos e a União Soviética, a situação chegou a um ponto em que uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Além disso, nesses tempos em que existe uma arma terrível como uma bomba atômica, até mesmo alguns cientistas dizem que, caso se inicie a Terceira Guerra Mundial, a destruição da humanidade será inevitável. Portanto, não é difícil imaginar que este seja o maior medo da humanidade na atualidade. A eliminação desses três grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. A bem da verdade, até hoje o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E, se realmente Deus existe, seu incomensurável amor não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação. Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso terrestre, pleno de virtude e beleza. Absolutamente certos disto e imbuídos da mais inabalável convicção, estamos nos empenhando com força total. Que outro sentido poderia ter a profecia de Jesus Cristo sobre a chegada do reino dos céus, a não ser a predição desse acontecimento? Por isto tudo, estou convencido de que a verdadeira missão da religião é eliminar os três grandes medos aqui citados. Em 7 de janeiro de 1950, título anterior, Exclusão do Temor.